Gente querida, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje falaremos sobre a nação de Gerar. Ela era uma nação justa? Você vai notar que em nosso vídeo de estudo ficou bastante nítido que Abraão e Sara mentiram. Abimeleque perguntou se Deus mataria uma nação justa. E é importante ficar claro que ele não reivindicava ali para si a pureza que é totalmente livre de mancha, mas simplesmente afirmou que tinha sido enganado e que ele era inocente por haver tomado a mulher de outro homem sem o saber. Havia nele integridade de coração e mãos inocentes, realmente. Ele não havia planejado alguma maldade. Ele não tinha praticado alguma maldade. Abimeleque não tinha embalado maus propósitos, não estando interessado nem em violações sexuais, nem em adultério. Buscava um casamento honroso. O argumento de inocência apresentado pelo rei foi reconhecido como um argumento justo, pois na verdade ele tinha boa consciência, sabia o que era certo e tinha agido certo. No entanto, embora Abraão e Sara tenham mentido, eles ainda eram filhos de Deus, apesar de seus testemunhos do Senhor terem sido extremamente enfraquecidos. Abimeleque, porém, encontrava-se numa posição muito mais perigosa do que Abraão e Sara, pois encontrava-se sob uma sentença de morte. Veja só no versículo 3 e versículo 7. Isso ficou bastante claro no texto. Abimeleque era um homem íntegro, e quando Deus lhe falou, ele obedeceu. Possuía muitas qualidades excelentes, contudo, não cria em Deus para ser salvo. Os filisteus eram politeístas, e, portanto, Abimeleque, por mais que tenha se dirigido a Deus de forma muito respeitosa, pois, por mais que tenha chamado Deus de Adonai, que era o termo usado pelos hebreus, ele era um homem morto, segundo Efésios 2, versículos de 1 a 3. Isso não minimiza a enormidade do pecado de Abraão, pois seu proceder não foi digno de um crente. No entanto, diante de Deus, Abraão e Abimeleque encontravam-se em duas posições diferentes. Um deles era salvo, o outro estava perdido. Tem que ficar claro isso. Assim, qualquer pessoa não salva que deseje usar Gênesis 20 como munição contra os cristãos, chamando-os de hipócritas, por exemplo, deve refletir melhor sobre sua situação espiritual diante de Deus. Se uma pessoa não salva concorda com o que a Bíblia diz sobre Abraão, que ele mentiu, então também deve concordar com o que a Bíblia diz sobre os que não creem em Deus e na promessa do Messias vindouro, que esses estão mortos em suas transgressões e pecados. Apesar de sua desobediência, Abraão era aceito diante de Deus. Abimeleque, no entanto, era rejeitado e vivia sob a condenação divina. Veja lá em João 3, versículo 18 a 21. Deus disciplinou Abraão, mas condenou Abimeleque. Para você compreender bem o que eu estou falando, você precisa saber o que significa ser salvo por Deus. Salvação significa ser resgatado de alguma calamidade. A Bíblia apresenta esse conceito, né? Entretanto, a Bíblia também usa o termo salvação num sentido específico para referir-se à nossa redenção suprema do pecado e à nossa reconciliação com Deus. Nesse sentido, somos salvos da pior das calamidades. Pior de todas as calamidades. O juízo de Deus. A salvação suprema é concretizada por Cristo, o qual nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. A Bíblia anuncia claramente que haverá um dia de julgamento, quando todos os seres humanos prestarão contas diante do tribunal de Deus. Para muitos, esse dia do Senhor será um dia de trevas, sem luz alguma. Será o holocausto supremo, a hora mais triste, a pior calamidade da história da humanidade. Salvação suprema significa ser poupado da ira divina, que certamente virá sobre o mundo. Esta é a operação de resgate que Cristo realiza por seu povo como seu Salvador. A salvação procede do Senhor. Salvação não é um empreendimento humano. Os seres humanos não podem salvar a si próprios. A salvação é uma obra divina, é concretizada e aplicada por Deus. A salvação pertence ao Senhor e provém do Senhor. É o Senhor quem nos salva da ira divina. Nesse sentido, Abraão, com toda a sua imperfeição, era salvo, pois crera na promessa de Deus. No entanto, Abimeleque era pagão, um rei com muitas qualidades, mas que cultuava a outros deuses.
E não nos é dito que ele era um servo de Adonai. Portanto, que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com Deus? Deus se revela de diversas formas. Normalmente, nós dividimos a revelação de Deus em revelação geral e revelação especial. A revelação geral é o conhecimento que Deus dá de si mesmo a todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas. Isso ocorre através da natureza, da consciência humana e do governo providencial do mundo criado. Esse tipo de revelação não é específico, ou seja, seu conteúdo é geral e não traz detalhes sobre a verdade, ou melhor dizendo, sobre a vontade de Deus e sua obra na história da redenção. Já a revelação especial é o tipo de revelação de Deus que hoje está disponível nas Escrituras. A revelação especial fornece de forma clara e objetiva todos os detalhes que Deus quis que soubéssemos sobre o seu propósito, sua obra e sua vontade. É através desta revelação especial que o homem é salvo por Deus. Não deseje nada menos do que esta revelação especial de Deus. Leia as Escrituras e peça a Deus que ilumine os seus pensamentos para a devida compreensão de sua bendita e santa palavra. Se você deseja conhecer a Deus desta forma, manifeste este desejo nos comentários. Faça um comentário dizendo isso de todo o seu coração. E que Deus se revele de forma especial a você. Hoje, às 20h30, mais um podcast sobre o panorama geral da Bíblia será lançado aqui no canal. Não deixe de assistir, pois é assim que Deus vai se manifestando de forma especial a nós. Até mais tarde.